Este é o programa Debate Brasil e eu sou o Paulo Passarinho. Hoje vamos conversar um pouco sobre as urnas eletrônicas. Para tanto, vamos aqui entrevistar o jornalista Oswaldo Maneschi. Oswaldo Maneschi, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa Debate Brasil. Queremos conversar um pouco sobre as urnas eletrônicas. São apresentadas, e de fato me parece, como uma grande vantagem. Afinal de contas, nós temos hoje eleições apuradas quase em tempo real. A grande questão que se coloca é a seguinte: essas urnas são seguras? Nós sabemos que na época do voto em papel, a fraude era generalizada, porém localizada em cada mesa apuradora. A possibilidade de fraudes eletrônicas torna a situação muito mais grave. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, essa possibilidade de fraudes eletrônicas é praticamente impossível. Sabemos que você tem um ponto de vista crítico em relação a isso. Queremos que você nos conte um pouco sobre o seu diagnóstico a respeito das atuais urnas eletrônicas. Olha, Passarinho, em primeiro lugar quero agradecer o convite, de estar aqui presente, por ter essa oportunidade de conversar sobre esse assunto, que é um assunto muito caro para a gente. É um assunto caro porque, bom, eu digo para você, se o Tribunal Superior Eleitoral afirma, pelo menos faz a gente tentar acreditar nisso, com essa propaganda toda que tem nessas épocas de eleição, que as urnas eletrônicas brasileiras são 100% seguras, eu quero afirmar, entendeu, que nossas urnas são 100% inseguras. E eu quero explicar por quê para os nossos telespectadores. As nossas urnas são urnas de primeira geração. Por que a gente afirma que são urnas de primeira geração? Elas foram desenvolvidas, o voto eletrônico começou no Brasil em 1996. E as nossas urnas foram desenvolvidas, projetadas no início dos anos 90. E você sabe que a informática é uma coisa que muito rápido, evolui muito rápido, muda muito rápido. Chamamos as urnas eletrônicas brasileiras e semelhantes às brasileiras de primeira geração pelo seguinte: são urnas totalmente dependentes de software. Elas são máquinas eletrônicas com o objetivo do eleitor votar. Realmente elas são muito rápidas. Nós temos o resultado em menos de 24 horas. Você vota de manhã no Jornal Nacional, você já está sabendo quem está eleito, quem perdeu a eleição. Mas eu digo para você que é uma coisa, e reafirmo que é 100% inseguro pelo seguinte: numa eleição, o que é mais importante? A velocidade da gente saber quem ganhou, quem perdeu, ou a segurança de que o resultado está correto? E as nossas urnas não permitem essa segurança com relação ao resultado. Por quê? Porque são urnas, como eu disse, de primeira geração, totalmente dependentes de software, e o eleitor, que é o principal interessado nisso tudo, o eleitor que chega ali tem direito a um voto para eleger alguém, o eleitor não tem como comprovar que o voto que ele fez na máquina efetivamente foi contado corretamente. Isso é uma questão que aparentemente é muito simples, mas o simples fato de você escolher seu candidato, digitando aquele número, apertar a tecla verde, confirma, fazer o trilhinho da urna, e significa o seguinte: o eleitor não sabe para onde foi o voto dele. A questão prática é isso. Então, de cara, eu quero dizer para você, somos 143 milhões de eleitores aqui no Brasil hoje, e uma maneira muito fácil de resolver isso, de tornar o nosso voto eletrônico 100% seguro, é que essa máquina imprima o voto. Por quê? Os 143 milhões de eleitores brasileiros, vendo um papel impresso com o voto dele, eles vão ter, primeira coisa, que vão ter certeza que o software que está dentro da máquina está correto. Eles estão votando no ciclano e está saindo o nome do ciclano. Que se você depende de um programa, um software, acontece o seguinte, Passarinho: esse software tem várias fórmulas de se alterar um resultado de software. Existe inclusive em informática, quem entende da área sabe, o que as pessoas chamam de ovo de Páscoa. É um programa dentro do programa que é executado, faz a função dele e se apaga na hora que sai o resultado final. Ou seja, pode ter um programa subreptício lá dentro da máquina que o eleitor, ninguém entende como é que funciona. O eleitor comum que eu estou falando não entende como é que funciona aquilo. Esse programa pode desviar votos do candidato A para o candidato B. Isso é uma coisa gravíssima, perigosíssima. Para encerrar, quero te explicar o seguinte: esse tipo de máquina totalmente dependente de software que usamos no Brasil foram inventadas na Holanda, embora a Justiça Eleitoral brasileira diga que foi ela que inventou, não foi. As primeiras máquinas de votar totalmente dependentes de software foram feitas na Holanda. E a Holanda abandonou
por essa questão da insegurança do resultado. A Bélgica usou esse tipo de equipamento, abandonou. Os Estados Unidos também usaram isso, inclusive tem na internet disponíveis filmes sobre isso. A Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, fez uma análise profunda desse tipo de máquina totalmente dependente, exclusivamente dependente de software, e chegou à conclusão que elas são totalmente inseguras, porque dependendo do programa que tem dentro dela, pode alterar completamente o resultado e as pessoas não sabem, porque não tem como ver. Quando você fala da possibilidade de alteração do resultado, você está se referindo à votação de cada urna correspondente a cada sessão? Porque há a história, por exemplo, da chamada fraude do Proconsult, onde havia uma tentativa de fraude a partir da totalização dos votos. Antes de entrarmos nesse campo, no tocante ao resultado de uma urna específica, cada software que você se referiu diz respeito ao resultado de cada urna? Deixa eu te explicar como é que funciona isso hoje no Brasil. Os partidos políticos, todos eles, têm direito, por lei, a fiscalizar a urna, o software, o programa que está dentro da máquina. O TSE abre, hoje, sou fiscal do PDT para esse assunto, há 16 anos, desde 98 que eu estou credenciado junto ao TSE e acompanho esse assunto, desde de 98. Então, para as pessoas entenderem, o TSE desenvolve o software das eleições, por exemplo, vamos ter uma eleição presidencial agora aqui na frente. Fechou semana passada o programa de lacração do software. Ficou aberto durante alguns meses para fiscalização partidária. Para você ter uma ideia do problema, só o PDT que mandou técnico e informática para examinar o programa. Agora, qual é o problema desse programa que o TSE disponibiliza? O TSE disponibiliza esse programa para ser examinado. Você tem um computador lá, você não pode levar um papel, você não pode levar uma caneta, você não pode levar um lápis. Você não pode levar nada, porque teoricamente você vai ter acesso ao código-fonte, você não pode de forma alguma ter cópia desse código-fonte, que é exclusividade do TSE. Agora, para eu entender a complexidade da coisa, a nossa urna eletrônica tem em torno de 80 mil arquivos dentro dela, 80 mil, aproximadamente 17 milhões de linhas de código-fonte que esses arquivos, 80 mil arquivos, processam. Quando você se refere à urna eletrônica, você está se referindo ao sistema como um todo ou à urna que nós temos contato na sessão eleitoral? Sessão eleitoral, cada sessão eleitoral no Brasil equivale a uma urna. Uma urna tem em torno, uma urna eletrônica tem em torno de 600 eleitores em cada uma no Brasil. Na eleição nacional, o Brasil é um país continental, todos nós sabemos disso, tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados e aproximadamente 453, 452 mil sessões eleitorais. Então o TSE faz um programa em Brasília, um programa para funcionar nas 453 mil urnas eletrônicas. Pronto, esse programa que foi o que semana passada nós tivemos lá, vimos, acompanhamos depois desse processo todo, que demora alguns meses, fica pelo menos aberto para conferência. Então, quero afirmar, é impossível para qualquer ser vivo mortal, pode ser o cara maior autoridade mundial em informática, é impossível você conferir 17 milhões de linhas de código-fonte, não podendo levar nenhum lápis, uma caneta. Você pode ver as linhas na tela, você pode ver 17. Então, 17 milhões, os especialistas, cito o professor Pedro Rezende, do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Brasília, ele nos diz, já também acompanha bastante tempo essa discussão, que nas 17 milhões de linhas bastam 4 ou 5 linhas com um ovo de Páscoa, um subprograma, para desviar voto de A para B ou para C. Então, onde é que você vai achar essas 5 linhas em 17 milhões? Então é um negócio impossível, humanamente impossível você conferir software. E quero dizer para você que a urna eletrônica poderia ser perfeitamente, os técnicos da área de informática dizem isso, que é uma máquina eletrônica para contar aproximadamente 600 votos. Não precisava ter toda esta complexidade de linhas, de programas, etc, etc, etc. Depois de muito custo, é importante vocês entenderem que depois de muito custo, de muita insistência nossa, aos pouquinhos o TSE foi abrindo um pouco. Para você ter uma ideia da gravidade disso tudo, Passarinho, as urnas eletrônicas começaram a ser usadas no Brasil em 1996.
E só em 2000 que nós votamos nacionalmente nessas urnas. Foi o primeiro país de dimensões continentais a usar um sistema eletrônico de votação. E o sistema eletrônico de votação passa também pelo cadastro de eleitores. Que em 1986 houve um recadastramento nacional de eleitores aqui no Brasil, onde deixamos o título antigo e passamos a usar esse título novo, que e desde na época nós já criticávamos, porque é um documentozinho de computador, uma coisa simplérrima, que permitiu, desde 86, quando houve esse recadastramento nacional de eleitores, duas coisas. Primeiro, a implantação do voto eletrônico em 96, 10 anos depois. Só que a Justiça Eleitoral não nos disse que o recadastramento nacional de eleitores era para isso. Que cada eleitor brasileiro tornou-se um número, exatamente o número que possibilita, quando o cara chega na sessão eleitoral, o número do título dele é que o mesário digita naquele terminalzinho que é acoplado à urna, bota ali o número do título e habilita a máquina para o cidadão votar. E é o Tribunal Superior Eleitoral que garante a você, a mim, aos 143 milhões de eleitores, que o fato de depositar ali o número do teu título e em seguida você votar, garante a você que teu voto continua sendo sigiloso e secreto. É apenas o TSE que garante isso. Nenhum técnico de informática teria condições de atestar isso. Garante exatamente o inverso e a coisa de um ano atrás, houve o que a gente chama de teste de penetração, promovido pelo próprio TSE. O que é um teste de penetração informática? São pessoas fora do sistema tentarem entrar dentro do sistema. E o TSE resolveu fazer isso. Uma equipe da Universidade de Brasília, chefiada pelo então aluno Diego Aranha, era um aluno da UNB, junto com outros alunos da UNB, foram para dentro do TSE, tiveram acesso ao código-fonte, e com algumas horas de acesso a esse código-fonte, Diego provou, era um teste promovido pelo próprio TSE, que era possível desembaralhar os votos dentro da máquina. Ou seja, identificar o voto com o eleitor. Ele fez exatamente isso. Que havia um problema de projeto dentro da urna, havia um projeto de mau desenvolvimento do programa geral do sistema, né, que permitia exatamente isso. E parece uma coisa simples, o telespectador de repente não vê a gravidade disso, o passarinho, mas o voto ser secreto é uma cláusula pétrea da Constituição do Brasil. É uma coisa gravíssima, que foi provado tecnicamente que essa urna é falha. Esse fato chegou a ser reportado pela mídia dominante, mas sem a repercussão que me parece o caso mereceria. Agora, existe também a proposta, pelo menos chegou a ser formulada, mas me parece que o próprio Tribunal Superior Eleitoral barrou essa iniciativa, bem como o próprio Supremo Tribunal Federal chegou a decidir sobre essa questão, que era a instituição de algo semelhante ao que você se referiu. No momento em que o cidadão, o eleitor, faz o seu voto eletrônico, ao mesmo tempo, essa opção eletrônica é impressa num voto em papel, que o eleitor não tem acesso, ele apenas tem o direito de confirmar se a impressão do voto em papel corresponde ao seu voto eletrônico, e uma vez confirmando, esse voto em papel seria depositado numa urna transparente, de modo a que, se houvesse posteriormente a apuração das eleições, qualquer tipo de dúvida com o resultado daquela urna específica, haveria uma possibilidade de uma auditagem dessa urna através justamente da abertura dessa urna transparente e apuração dos votos em papel. Por que o TSE foi contrário a esse procedimento? E pior, por que o Supremo ratificou essa posição? Olha, a coisa é mais complicada ainda do que se possa imaginar. Em primeiro lugar, porque não foi a primeira vez que aconteceu isso. Foi a segunda lei que já existia aqui no Brasil que foi revogada por esforço da Justiça Eleitoral para que as urnas eletrônicas brasileiras não imprimam o voto. E por que o voto impresso é importante? Em primeiro lugar, já disse, porque cada eleitor, cada um dos 143 milhões de eleitores brasileiros, vendo o seu voto impresso, então vão ter certeza de que o programa está funcionando direito, está realmente o candidato que ele escolhe é o candidato que vai sair na voto. Esse voto fica depositado, como você disse, para posterior, que é fundamental em qualquer eleição, recontagem de votos em caso de dúvida.
Eleição de síndico tem recontagem. Eleição do Senado, depois daquele chabu do painel eletrônico do Senado, passou a ser em papel para ter recontagem, porque antes não tinha recontagem. Existia uma coisa chamada botão macetoso no programa dos senadores do Senado, que permitia que se soubesse quem era quem na hora de votar, porque o programa registrava exatamente o voto de cada um dos senadores. Hoje, na urna eletrônica, o fato de nós não termos recontagem, por isso que a nossa urna é considerada de primeira geração, que é das primeiras, eles vendem a justiça eleitoral como uma coisa muito sofisticada. Você vê esses filmes que fazem a cada eleição, é uma coisa protegidíssima, cofres, portas se fechando, um negócio imenso de bancos se fechando, porque aquilo ali é intocável. Não é, estou te falando, é 100% insegura. Por quê? Porque uma questão que é fundamental é que haja recontagem. A recontagem é fundamental porque só assim nós vamos ter a verdade eleitoral. Primeiro, que cada eleitor se torna fiscal do próprio voto. E, em segundo lugar, também com relação à recontagem, só para você citar aqui, a urna que imprime a recontagem, por isso que nós aprovamos 2 vezes leis aqui no Brasil pedindo a recontagem, e por 2 vezes a Justiça Eleitoral, usando argumentos diversos, impediu na prática que as urnas brasileiras, na verdade, evoluíssem da primeira geração, que são essas máquinas que não imprimem um voto, para máquinas de segunda geração, que são máquinas que imprimem um voto. Que é um exemplo concreto de como isso é importante. Na Venezuela, recentemente, ainda no período do Chávez, teve uma eleição lá, se lembra, que a direita disse que a eleição na Venezuela era fraudada, que eles não iam participar e não participaram. A votação lá é eletrônica também. Quero te explicar. Vou chegar lá. Então, a direita da Venezuela se recusou a ir para uma eleição porque disse que a eleição era fraudada, etc, etc. E o Chávez fez a eleição, elegeu o deputado que quis, elegeu todo mundo que ele quis, que a direita resolveu. A direita caiu na real e viu a besteira política que tinha cometido na Venezuela. Bom, e aí resolveu participar do sistema, do processo eleitoral interno da Venezuela. E o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte: veio uma instituição internacional que zela pelo voto, pela correção das eleições, que é a Fundação Carter dos Estados Unidos, e em comum acordo, o governo do Chávez com a Fundação Carter colocaram urnas eletrônicas para as eleições da Venezuela, mas com um detalhe fundamental em relação às urnas brasileiras. As urnas da Venezuela imprimiam voto. E só para encerrar, quero te dizer o seguinte: na Venezuela, usa-se urnas eletrônicas fabricadas nos Estados Unidos. Então, o problema não é a urna eletrônica, o problema é o sistema dessas urnas eletrônicas. Fabricadas nos Estados Unidos, que imprimem um voto, que os eleitores conferem os respectivos votos, portanto, fiscalizam o próprio voto. E lá, antes de anunciar o resultado, mecanicamente, 51% desses votos eletrônicos em papel passam por máquinas também, são recontados antes do anúncio do resultado. Há uma recontagem automática dos votos. E se houver dúvida, essa recontagem pode ser até manual, porque existe como fazer essa recontagem manual. É bem diferente do nosso sistema aqui no Brasil, onde o eleitor vota, como eu disse, cruza os dedos e reza para o céu que esteja tudo sendo corretamente feito, que as máquinas estejam somando corretamente os votos. Oswaldo Maneschi, nós vamos a um breve intervalo do nosso programa e vamos voltar com essa conversa palpitante a respeito desses segredos, podemos assim dizer, das nossas urnas eletrônicas. Dentro de instantes estaremos de volta. Talvez fosse bom pensar no amanhã utilizando melhor o nosso petróleo de hoje, antes que tudo isso acabe. O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje conversando com o jornalista Oswaldo Maneschi a respeito das urnas eletrônicas. Maneschi, no bloco anterior, você nos deu o exemplo das urnas eletrônicas da Venezuela, onde justamente não só o voto é impresso, mas antes do resultado eletrônico ser divulgado, há toda uma preocupação em termos amostrais de 50% dos votos,
51% dos votos, ser checado o resultado da eleição. Aqui no Brasil, conforme nós lembramos, já houve a proposta objetiva para que tenhamos algo semelhante. Quais os argumentos para o Tribunal Superior Eleitoral impedir esse tipo de recurso? Bom, vamos explicar melhor. Nós tivemos no ano de 2001 ou 2000, foi aprovada uma lei determinando a impressão do voto eletrônico no Brasil. Foi antes da eleição do Lula, inclusive. Na primeira eleição do Lula. E tinha uma lei, foi aprovada no Congresso Nacional, uma lei. O TSE se movimentou contra, mas foi exatamente em cima do que eu falei antes, do escândalo do painel eletrônico do Senado. Então criou-se uma celeuma em Brasília com relação a voto eletrônico. E todo mundo ficou impactado com aquela história do escândalo do voto eletrônico do Senado. E o assunto cresceu lá em Brasília. Cresceu em Brasília, todos os parlamentares queriam, então, entraram, estudaram, tentaram entender melhor dessas coisas e viram da necessidade da impressão do voto. Então aprovou-se uma lei no Congresso Nacional, Senado, Câmara, etc. e tal, para a impressão. O Nelson Jobim, inclusive, o Brizola foi um cara que sempre se bateu por isso. O Nelson Jobim, inclusive, prometeu ao Brizola à época, que o Brizola sempre brigou pela essa impressão do voto. O Brizola sempre foi um cara que questionou essa história, falava do papelzinho, tem que ter o papelzinho. E o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, a lei entrou em vigor, em 2002, na eleição de 2002, tínhamos a impressão do voto e o que seria por 50% das zonas brasileiras ficou só em 3% das eleições. Alguns municípios, aqui no estado do Rio, se não me engano, imprimiram um voto. Brasília foi a única cidade, capital do Brasil, que, aliás, não acho que teve outra. Mas Brasília com certeza imprimiu o voto naquela eleição. Aqui no Rio de Janeiro, em Búzios, se imprimiu o voto. E a lei determinava o seguinte, por amostragem, se conferisse 3%, recontasse 3% para ver se o resultado eletrônico batia com o resultado o de papel batia com o eletrônico. Era para checar se o sistema estava funcionando ou não. Bom, o TSE sempre foi contra e com o seguinte argumento: aumenta os custos, aumenta toda a parte de logística, porque tem que ter papel, tem que ter gente, tem que ter impressora, enfim. Pode atrasar o processo eleitoral? Atrasa o processo, a divulgação do resultado, porque, por exemplo, em Brasília houve aquela coisa do Roriz e não me lembro quem era o candidato, Magela e Roriz, que estavam disputando aquela eleição para governador de Brasília. E lá imprimiu o voto. E houve uma discussão, porque em sessões onde o Magela era forte, houve manipulação, confusão com a impressão do voto. Criaram uma celeuma. O TSE, em momento algum, explicou à população, como faz agora, com essa propaganda toda, com todo esse marketing vendendo a urna eletrônica, em momento algum explicou como é que funcionava muito bem esse sistema do voto eletrônico. Naquela eleição, quem votou nessas cidades que teve o voto, se lembra que a máquina trazia um visor, o cara digitava o voto dele, tinha um visor, aparecia o voto do cara impresso, ele tinha que apertar o confirma para ser cortado e cair dentro de um depósito onde ficava lá guardado para recontagem posterior. Em momento algum, o TSE explicou isso para a população dessas máquinas. Então houve problemas de várias formas. Inclusive, eu acho que um dos argumentos principais do TSE a essa época é que o Brasil era um país continental, um país muito grande. A Amazônia, por exemplo, é muito úmida, então aquele papel da máquina não vai funcionar direito, vai dar problema, vai ter que trocar a máquina, são 400 e tantas mil máquinas e não sei o que, vai criar um problema complicadíssimo de logística. Eu sei, um argumento com essa conversa fiada, eu digo conversa fiada pelo seguinte, deixa eu te explicar por que até, eu estou dizendo que é uma conversa fiada da Justiça Eleitoral. Conversa fiada porque a Índia, que talvez seja é o segundo maior país do mundo em população, provavelmente em número de eleitores também, eu não sei em primeiro desse tipo de democracia que nós temos aqui no Brasil, a Índia este ano substituiu as máquinas de votar dela, de primeira geração como as brasileiras, que não imprimiam voto, por máquinas que imprimem um voto. Eu não sei qual é o eleitorado da Índia. Aqui no Brasil somos 143 milhões. A Índia tem em torno de 1 bilhão de habitantes. Imagino que seja algo em torno de 400 milhões de eleitores, 500 milhões. Eu não sei qual é o eleitorado da Índia.
Mas deve ser muita gente. De qualquer maneira, a complexidade alegada pelo TSE, certamente lá também existe. E também usou o custo, o argumento do custo. Essas máquinas biométricas que eles estão implantando aqui no Brasil são muito mais caras, porque o kit biométrico, tomar as digitais do cidadão e tirar uma foto em alta resolução do cidadão e mandar para o cadastro do TSE, que custa uma fortuna isso. E ninguém está falando quanto custa isso ao país. As máquinas eletrônicas de votar, quando foram instauradas aqui no Brasil em 96, foi feito o start, digamos assim, para a implantação desse sistema, foi um empréstimo de $1 bilhão do Banco Mundial. O Banco Mundial deu esse dinheiro para a Justiça Eleitoral instaurar esse sistema de voto eletrônico no Brasil. Então, eu quero dizer que é tudo muito pouca transparência nisso tudo. É fundamental para que tenha a recontagem dos votos, a impressão do voto. Não há como não imprimir o voto e possibilitar a recontagem no sistema de voto eletrônico. É fundamental isso. Sem isso, o processo é inseguro. O programa pode ser tudo, pode funcionar de todas as formas. E eu quero te dizer, Passarinho, que hoje, inclusive nós do PDT fomos ao Congresso Nacional, levamos para a exposição máquinas de votar mais modernas ainda dos que são usadas na Venezuela, que são americanas. E lá nos Estados Unidos, as máquinas semelhantes à nossa, é importante que se diga isso, são proibidas em todos os estados americanos. Porque lá, inclusive, houve um estudo da Universidade de Princeton, como eu falei lá, em relação a essas máquinas totalmente independentes de software, e chegaram à conclusão que são absolutamente inseguras em relação ao resultado. E lá nos Estados Unidos usam máquinas de votar de segunda geração, máquinas que imprimem o voto, como essas que são usadas na Venezuela e no resto do mundo. É importante que o nosso telespectador saiba também, a Bélgica usava um sistema semelhante ao brasileiro, abandonou. A Holanda, que inventou essas máquinas, abandonou isso. Máquinas de votar como essas usadas no Brasil são inconstitucionais na Alemanha. E aqui no Brasil, o nosso Tribunal Superior, falei da primeira lei que existiu, foi revogada essa primeira lei por voto do Congresso Nacional e pressão do então presidente do TSE, Nelson Jobim, que depois se tornou, inclusive, ministro da Defesa do governo Lula. Então foi revogada essa lei, foi no ano de 2004 ou 2005, eu não me lembro o nome exatamente não, quando foi revogada a primeira lei do voto impresso. Ou seja, o próprio Congresso, que aprovou uma lei inicialmente prevendo a impressão do voto, posteriormente voltou atrás e aprovou uma nova lei que na prática aboliu essa E por que o Congresso Nacional fez isso? Na minha opinião, fez isso porque há um imenso desconhecimento no Brasil do mal que esse tipo de máquina que nós usamos de votar aqui no Brasil pode causar. Há um desconhecimento total e absoluto. E houve também um empenho de alguns partidos políticos à época, entendeu? Em fazer o jogo do TSE e revogar essa lei. Bom, mas isso não parou aí não. Houve uma segunda lei, aconteceu uma segunda lei. Foi discutido no Congresso Nacional no ano de 2006, 2007, um projeto de iniciativa do vereador Brizola Neto e do deputado federal Brizola Neto e do deputado federal Flávio Dino, que é ex-juiz e hoje disputa o governo do Maranhão pelo PCdoB. Esses dois parlamentares apresentaram na Câmara Federal novamente um projeto prevendo a impressão do voto eletrônico. Esse projeto foi aprovado na Câmara por voto de liderança, foi para o Senado, foi aprovado no Senado, foi a sanção presidencial e apesar de todo o empenho do então ministro Nelson Jobim para que não fosse sancionada essa lei, o presidente Lula, em 2007, sancionou essa lei, voltando à impressão do voto eletrônico brasileiro e com a previsão de início dessa impressão na eleição de 5 de outubro, daqui a algumas semanas. Mas nenhuma providência foi tomada para viabilizar o que essa lei, me parece, prevê. Por quê? Nenhuma providência foi tomada pelo próprio TSE, muito pelo contrário. O TSE atropelou esta lei, inicialmente comprando uma quantidade incrível de máquinas de votar de primeira geração, quer dizer, desconhecendo a exigência legal que as máquinas a partir de 5 de outubro de 2014 voltassem a imprimir o voto, desconhecendo isso, o TSE, ao arrepio da lei que estava em vigor,
comprou novas máquinas, comprou kits biométricos que são para ser usadas nessas máquinas atuais e depois, por pressão, o TSE conseguiu derrubar novamente esta lei e via judiciário. De que forma? O então presidente do TSE apresentou uma denúncia ao Ministério Público Federal. A dona Sandra Curô, que era procuradora eleitoral à época do Gurgel, acatou essa denúncia do presidente do TSE. O Gurgel é o procurador-geral. Procurador-geral da República anterior ao Janot, atual. O Gurgel atendeu e a Sandra Curô atendeu ao Lewandowski, que foi quem encaminhou isso pelo TSE à época. Por pressão também da Secretaria de Informática, é importante que se explique isso também para o nosso telespectador. O Ministério Público Federal fez uma ADI, uma ação de inconstitucionalidade, porque o TSE disse que a impressão do voto permitiria a identificação do eleitor. Então era uma coisa nociva à democracia. E, por incrível que pareça, o Ministério Público aceitou esse argumento furado, um sofisma, que partiu do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Isso foi em forma de ADI para o Supremo Tribunal Federal. E no Supremo Tribunal Federal, por 11-0, em novembro agora do ano passado, derrubou-se a lei que previa, que determinava a impressão do voto eletrônico no Brasil a partir da eleição de outubro agora. Ou seja, a lei foi considerada pelo Supremo Tribunal Federal a partir dessas ações, tanto do TSE como da própria Procuradoria-Geral da República, ilegal, como uma lei inconstitucional. Ilegal e inconstitucional. Eu gostaria, você fez menções a outros países que se utilizam da urna eletrônica. Uhum. Não há nenhum tipo de experiência de votação eletrônica com as urnas que utilizamos aqui no Brasil? Sim, tivemos esse caso, sim. E tivemos o caso, olha só, tivemos aqui na América Latina 2 casos. A primeira eleição do Rafael Correa, no Equador. Inclusive eu tive no Equador fazendo uma palestra sobre o voto eletrônico brasileiro. E tivemos também o caso do Paraguai. O Paraguai fez experiência com as nossas máquinas de votar cedidas pelo TSE, financiadas, num esquema financiado pela OEA. As nossas máquinas de votar, essas máquinas inseguras, foram oferecidas a vários países como uma coisa sofisticada, uma coisa fantástica, uma coisa maravilhosa. E o Paraguai, inclusive, as testou. Realizou eleições com essas urnas? Fez pequenas eleições. Sim. Mas faria também a eleição presidencial que Lugo se elegeu presidente do Paraguai. Aquela eleição, Lugo, que foi depois deposto pelo Supremo lá do Paraguai. E é uma coisa importante que se diga, que se explique o seguinte: os partidos políticos do Paraguai, todos eles testaram também as máquinas, etc, etc, etc. Quando chegou na hora da votação, o partido do Lugo resolveu não usar as urnas brasileiras. Inclusive, gente da academia, da área de informática lá do Paraguai, sabendo do teste feito pela Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, fez o mesmo teste lá no Paraguai em relação às nossas máquinas. E viram que a nossa máquina é muito vulnerável a software que desvia voto, a software desonesto dentro dela. E o partido do presidente Lugo impugnou as eleições no Paraguai. As máquinas já estavam lá, o Brasil já tinha cedido sei lá quantas mil máquinas de votar nossas para serem usadas na eleição presidencial. E essas máquinas não foram usadas, e Lugo ganhou a eleição. E no Equador, chegou-se a utilizar no Equador, essas urnas? Não houve um problema. O secretário de Informática do TSE, na época, fez um convênio com o governo do Equador para a eleição onde haveria... foi a primeira do Correia. E as nossas urnas seriam cedidas ao Equador, ao TSE lá do Equador, o equivalente ao TSE do Equador. Mas houve um problema que houve uma troca interna no TSE do Brasil e as nossas urnas não foram para lá. Mas já havia um contrato em vigor e fez-se um sistema híbrido que o nosso pessoal daqui do TSE, parte desse pessoal, foi lá por uma firma particular vender serviços de votação lá no TSE. E houve um problema gravíssimo, porque era um sistema, como eu estou falando, era um sistema híbrido, que eles estavam totalizando com urnas eletrônicas o resultado de uma votação em papel, que
estava acontecendo lá no Equador. Isso deu um chabu, porque a coisa não deu certo, e os caras de lá, os partidos políticos lá, desconfiaram que estava havendo alguma coisa errada na totalização. E a coisa ficou numa gravidade tal que todos esses caras aqui do TCE foram afastados e tiveram seus passaportes recolhidos, à época, pelo Equador. Os nossos funcionários aqui... Dado o grau de suspeita? Dado o grau de suspeita. Em relação à segurança dessas urnas? Da totalização do que estava acontecendo na eleição do Equador. E aí abandonou-se esse sistema, voltou-se ao sistema tradicional, contou-se os votos lá são em papel, etc, 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 etc. E o Correia ganhou, foi a primeira eleição do Rafael Correia. Podemos dizer, portanto, que ao fim e ao cabo, mesmo essas tentativas de experiência de exportação das nossas urnas, no caso para o Paraguai e para o Equador, acabaram não sendo plenamente concretizados. Né? E fiasco. Não, chegaram a ser feito. O Paraguai usou a nossa urna eletrônica. Mas o partido do Lugo não intercedeu? Não, usou em eleições presidenciais, não na presidencial. Na oportunidade da eleição presidencial, estavam testando para as pessoas aprender. Houve um recurso que acabou sendo aceito. Manesc, nós vamos novamente a um breve intervalo no nosso programa Debate Brasil de hoje, conversando sobre as urnas eletrônicas, e dentro de instantes estaremos de volta. Já houve um tempo que a mulher não podia sair na rua sozinha, não podia votar, não podia trabalhar fora de casa, e a mulher soube superar tudo isso. Agora chegou sua hora de vencer mais uma barreira, o medo de falar da violência que você sofre. Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher. A gente ouve, orienta e te apoia. Uma vida sem violência é um direito de todas as mulheres. Brasil, um país de todos e de todas. Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje conversando sobre as urnas eletrônicas com o jornalista Osvaldo Manesc. Manesc, no último bloco você se referiu às experiências tanto do Paraguai como do Equador na tentativa de utilização, que acabou não se realizando plenamente nesses países, das nossas urnas eletrônicas. Mas nós sabemos que, paulatinamente, vários países pelo mundo afora têm se utilizado do mecanismo do voto eletrônico, porém, um outro tipo de urna. Queria que você contasse um pouco dessa história para a gente. Como que as urnas eletrônicas podem se tornar seguras, inclusive à luz de exemplos internacionais. Concretos, vamos lá. Olha, quando a gente fala urnas de primeira geração, já expliquei que são urnas absolutamente dependentes de software. São urnas que não permitem a recontagem de votos, não produzem uma contraprova que permita você contar o resultado eletrônico, conferir o resultado, auditar o resultado. As urnas de segunda geração já são urnas que foram criadas já no final da década de 90, início nos anos 2000. Essas máquinas, elas imprimem o voto, quer dizer, produzem um voto eletrônico materialmente, e há dois tipos até de material. Mas o fundamental é que o eleitor confere o voto que ele usa. Esse tipo de máquinas já mais evoluídas, como eu estava explicando, essas máquinas de primeira geração foram inventadas na Holanda, que já abandonou porque são inseguras, foi usada na Bélgica, que também já as abandonou, foram usadas na Índia, que este ano deixou de lado essas máquinas também, passou para as que a gente chama de máquinas de segunda geração, que são as que imprimem um voto. Lá na Índia, esse ano já está se usando, nessa eleição já está se usando esse tipo de máquina. E lá nos Estados Unidos, onde surgiu essa discussão com relação a essas máquinas de primeira e de segunda geração, e teve também esse estudo da Universidade de Princeton, e houve uma mobilização da cidadania, porque os caras começaram a ver que tinha coisa lá que não fazia sentido determinadas eleições. Como aqui no Brasil, se prestar atenção, alguns resultados eleitorais não fazem sentido. Tem uns caras que surgem do nada, contrariando tudo e todos, e se elegem maravilhosamente pessoas que as pessoas, o eleitor comum, até desconhecem. Isso tem muitos casos aqui no Brasil. Então, é fato. Hoje em dia, para você compreender um pouco melhor isso, nós, como eu disse a você, já tem máquinas até mais modernas que são usadas em outros países. Eu acho interessante, aqui na Argentina se desenvolveu, e tem também já nos Estados Unidos, máquinas desse tipo, são máquinas de terceira geração. O que elas oferecem? O que é uma máquina de terceira geração? Uma máquina de votar eletrônica de terceira geração. Explicar, eu não trouxe nada, mas vou tentar me fazer entender. Já trouxe até uma máquina dessa e a exibi no Congresso, eu disse isso aqui e é verdade. A máquina de terceira geração, ela é uma máquina de votar, como todas as outras duas são,
sendo que ela imprime o voto, quer dizer, o cidadão, o eleitor, confere se o software que está dentro da máquina está correto na medida que a máquina imprime num papel o voto que ele quer. Ele votou no A, no B, no C, no fulano, no ciclano e tal, o cara vai ver impresso o candidato dele. E a máquina de terceira geração, que são essas que são usadas na Argentina, eu conheço o modelo argentino, americano eu não conheço, mas da Argentina eu já vi e conheço bem. Na cédula, no papel que ela imprime o voto, tem um chip dentro do papel. E a máquina, quando o eleitor ele chega na máquina, é uma máquina onde não tem o número do título do eleitor, que é uma coisa importante. Então aquela questão que você se referiu sobre a possibilidade de se tornar violável o voto é superado. Já é superado. Aquela coisa do rabicho que a nossa máquina tem junto com a urna, de digitar o número e depois depositar o voto, isso já acaba. A máquina, ela não tem nome do eleitor, não tem número de título, não tem nada disso. É uma máquina para votar da Argentina, que é esse modelo de terceira geração, onde só tem um programa de quem são os candidatos, e é um sistema TUS. O cara tem a fotinho do sujeito, deputados estaduais, aí tem a fotinho dos deputados estaduais, partido tal, e o cara vai procurar lá, tem lá as fotinhas de todos os candidatos do partido tal. Deputado federal, tem lá as carinhas de todos eles, então o eleitor chega, é uma máquina fácil do eleitor manusear, ele vai escolher o candidato dele a presidente, e são com poucos, um toque ele assina um toque de, como é dessas telas de toque de computador. Então, só tem dentro da máquina os candidatos. Então o cara escolhe o candidato, a máquina tem no cantinho uma cédula virtual, que à medida que ele vai escolhendo os candidatos, ele vai preenchendo aquela cédula virtual. Então ele está vendo o que ele está escolhendo e está preenchendo aquela cédula virtual. Quando ele termina de preencher a cédula dele, na máquina que está aparecendo, ele tem uma teclinha que ele aperta o confirma e o papel já está ali para ser impresso. Quando ele aperta o confirma, a máquina imprime o voto do cidadão. Então o cidadão pega aquele voto e vai olhar se o que ele viu na tela está impresso ali no papel. Então isso é uma garantia de que o software que está dentro da máquina está correto. Ele visualiza e vê, confere o próprio voto dele. Agora, a máquina de terceira geração, ela não só imprime, ela também registra digitalmente o voto do eleitor. Nesse chip que tem dentro do papel, que eu não trouxe, infelizmente, para mostrar ao nosso telespectador, fica registrado o que está escrito ali no papel. O que está escrito fica registrado eletronicamente no chip. E o detalhe é o seguinte, a máquina tem um leitor óptico, entendeu? Que o eleitor aproxima a cédula dele, da máquina, que é esse leitor óptico é parecido com esse leitor de código de barra que a gente tem em supermercado. Então, o cara encosta o chip ali e vai aparecer na tela da urna de novo, aí o que está registrado no chip, que é o voto, que é o que tem que estar impresso. É uma dupla garantia de que o cara votou é o que está registrado, entendeu? É uma dupla segurança para o eleitor. Agora, essa cédula com esse chip fica com o eleitor? Claro que não. Como é que funciona esse processo? Aí você vai entender melhor ainda o que eu estou te falando. O eleitor chega na mesa, se identifica com o mesário, ele vai ter que tirar o título, o documento de identidade, enfim. Ele se identifica, bom, eu sou o fulano, eleitor, vim aqui para votar. Ele tem que se identificar com o mesário, o cara naturalmente tem uma lista para saber quem vota naquela sessão, etc. e tal. E ele recebe do mesário uma cédula em papel, que é um papelãozinho desse tamanho assim mais ou menos, entendeu? Que é em branco. E é exatamente a cédula que tem um chip embutido dentro dele, mas em branco. Inclusive tem uma outra garantia também, porque ela tem uma parte destacável dessa cédula, que o mesário destaca e fica com ele lá na mesa, que tem um número aleatório, entendeu? Que o mesário deixa aqui e dá a cédula para o cidadão ir na máquina votar. Aí o cara vai na máquina votar, escolhe os candidatos, como faz esse processo que eu falei, imprime, registra, confere se quiser. Qualquer máquina que estiver, é um conjunto de máquinas. É muito mais rápido que o sistema brasileiro. No Brasil, o cara só pode votar na máquina e na sessão dele. Nesse sistema, não. O cara chega lá, como não tem número de título, não tem o nome do sujeito, ele vota em qualquer local. Qualquer da máquina que estiver vazia. Eu vou em Salta, que vai ter eleição em maio, eu vou conferir pessoalmente esse sistema, que um amigo nosso, o engenheiro Amilcar Brunazzo Filho, que faz parte,
de um conjunto de pessoas que trabalham alguns anos com esse assunto, que é o Comitê Multidisciplinar Independente. Não vou dizer que é uma ONG porque nós não somos organizados como ONG, não somos nada. Nós somos um grupo de pessoas que se preocupa com o voto eletrônico no Brasil e nos conhecemos através da internet e através das convivências, das palestras, conferências, etc. E da preocupação comum que nós temos, é uma preocupação comum pela transparência do voto eletrônico no Brasil. Bom, então o eleitor destaca aquilo, vai, preenche, vota, etc. Confere. Ele pega essa cédula, pelo que você me perguntou, e devolve para o mesário. Mas antes de devolver pelo mesário, o mesário pega aquele canhotinho que tem da cédula, cada cédula tem um canhotinho lá, uma coisa, um códigozinho lá que ele confere para ver se é a cédula que ele pegou, que ele entregou para o sujeito, que ele tem que bater aquilo ali. Bateu, tudo bem, devolve, e o cara deposita a cédula dele numa urna, normal de lona. Essa cédula impressa e com chip registrado. Deposita isso lá. Isso os partidos políticos, é assim que funciona, com os seus fiscais olhando, acompanhando todo o processo para haver fiscalização nisso. Então, como é que acontece isso aí? No final do dia, terminada a votação, todo mundo votou, etc., encerrou a votação naquela sessão, a urna está ali. Vai se pegar todas aquelas cédulas e vai se botar a mesma máquina no módulo totalização, e aí basta encostar a cédula numa das máquinas e vai haver a totalização. Então vai se ter na sessão eleitoral a totalização daquela sessão eleitoral. E aí vai se produzir uma outra cédula, entendeu? Aí com o total daquela sessão eleitoral, e vai se multiplicar. Vai uma para o PDT, vai outra para o PSOL, vai outra para o PT, vai outra para o PTB. Para todos os partidos envolvidos. Cada partido recebe a fiscalização, uma cópia com o total daquele conjunto de... Parece que é um mecanismo de segurança muito mais rígido. E aí sim o resultado é transmitido, como o nosso pela internet para a totalização. Esse mecanismo da totalização também não pode ser vulnerável? É absolutamente vulnerável. Porque nós abordamos até agora a segurança da urna eletrônica, aquela que o eleitor tem acesso. É uma boa pergunta que você está me fazendo. Na questão da totalização, nós temos novamente o recorro aqui ao fenômeno da tentativa de fraude em 1982 na eleição para o governo do estado do Rio de Janeiro. Parece que ali o pulo do gato era justamente no processo de totalização. Exato. O que aconteceu em 82, o caso Proconsult? Eu sou ligado nesse assunto porque eu sou do PDT, sou brisolista, desde 82 acompanho esse assunto. Em 82 nós tivemos uma fraude de totalização. O que aconteceu? O voto era em papel, mas o computador foi introduzido no processo eleitoral brasileiro exatamente em 1982, que foi a primeira eleição majoritária, depois promovida ainda na época de transição e pela ditadura militar. Aqui no Rio de Janeiro, o TRE contratou uma empresa chamada Proconsult, que era controlada pelo SNI, Serviço Nacional de Informações, que era o serviço de inteligência da ditadura. E houve uma tentativa de fraudar a eleição contra o Brizola. Na eleição de 82, o programa que botaram na urna eletrônica era um programa que... Desculpe, falei bobagem. O programa que usaram na totalização, que o voto era em papel, usou-se o computador e fez-se um programa para tirar votos do Brizola e desviar para nulos e brancos. Foi isso que aconteceu na Proconsult. Bom, mas houve uma quebra da área da comunicação nesse sentido. Os 3 únicos veículos de comunicação que faziam apuração paralela naquele ano foi Jornal do Brasil, o Globo e Rádio Jornal do Brasil, faziam totalização paralela. Chegado ao final do dia da primeira eleição, tanto o Globo quanto o Jornal do Brasil, era uma eleição para 7 votos. Tinha governador, senador, deputado federal, prefeito, vereador, era um monte de gente que naquela eleição eram 7 votos. E houve também a verticalização feita pela ditadura, porque achavam uma forma de beneficiar o PDS e valorizar o voto para o partido que era maior. Eles achavam que o eleitor era obrigado a votar junto. Num mesmo partido ou numa mesma coligação. Isso. Em todos os cargos. Na totalização do Globo e do Jornal... Eu era repórter do Globo nessa época, Passarinho. Na totalização do Globo e do Jornal do Brasil, usou-se o CPD. Eles estavam... Como é que se funcionava a operação paralela naquela época? Os jornais mandavam equipes de estudantes, geralmente, um jornalista coordenando. Fiz isso algumas vezes para o Jornal do Brasil e depois para o Globo. E esse pessoal pegava na sessão eleitoral o mapa da urna, que a urna era apurada,
a Justiça Eleitoral fazia o que se chamava mapa da urna, tantos votos para deputado, tal, aprovava a urna, preenchia todos os votos e uma cópia desse mapa ia para cada um dos partidos e também para a imprensa. E isso era xerocado e enviado para os jornais. Então o Globo e o Jornal do Brasil trabalharam com a lógica de somar todos os votos, os 7 votos daquela eleição. Todos, eles estavam usando... Uma espécie de apuração paralela. Isso. Não, mas era apuração paralela. Então eles somavam todos os votos. A Rádio Jornal do Brasil não recorreu a computador e trabalhou numa lógica muito mais simples, que era da máquina de somar, porque a Rádio Jornal do Brasil só totalizou os resultados para governador daquela eleição, que era a eleição principal. Nós tínhamos passado mais de quase 20 anos sem eleger governador. E o que aconteceu? Ao final do primeiro dia, trabalhava no Globo, era repórter do Globo, estou te falando, mas tinha recém saído da Rádio Jornal do Brasil e tinha 10 anos antes de Jornal do Brasil, então vivi bem esse processo. Ao final do primeiro dia de apuração, a eleição foi no domingo, na segunda-feira, fechando a apuração, o primeiro dia de apuração, o Edildo Vale Júnior, que era o editor, junto com Paulo Henrique Amorim, que era o chefe da redação do Jornal do Brasil, decidiram dar manchete no jornal com o resultado da eleição de governador. Antecipando a eleição Sim, de Leonel Brizola. só que o resultado que eles tinham na mão era o do CPD do Jornal do Brasil, que tinham 200 urnas totalizadas. A Rádio Jornal do Brasil, como estava só totalizando o governador, no primeiro dia já estava com 1.000 e tantas urnas apuradas, que eles só estavam... Era um resultado absolutamente confiável, eles só estavam usando máquina de somar, uma coisa muito mais simples, só somando o governador. Então, no primeiro dia saiu Brizola na frente, no Jornal do Brasil, e o Globo deu Moreira Franco na frente. Aí ficou aquilo. Só que esse Moreira Franco na frente no Globo e Brizola na frente no Jornal do Brasil ficou até sábado. Eu era repórter do Globo. Eu quase apanhei na rua, não me lembro perfeitamente disso, quando foi na sexta-feira ou na quinta-feira, já não me lembro mais, mas foi durante a semana inteira isso. E a Rádio Jornal do Brasil dando seu resultado e o JB acompanhando, o jornal acompanhando o resultado que a rádio estava dando, a totalização da rádio. E o CPD do JB. Criou-se uma celeuma nesse Rio de Janeiro, quase houve uma convulsão social. Quem viveu no Rio de Janeiro, quem estava aqui no Rio de Janeiro, se lembra disso perfeitamente que eu estou falando. E no sábado, o Dr. Roberto Marinho mandou parar o computador do Globo. Mandou parar o computador do Globo, porque só dava Moreira Franco no computador do Globo. Eu acho que naquela época... E o que aconteceu com a Justiça Eleitoral? E a Justiça Eleitoral nessa história? Ela ficou em palpos de aranha. Porque, primeiro que tinha aquela... Moreira ou Brizola? E a Justiça Eleitoral começou a atrasar resultado. Começou a ficar aquela coisa e ficou aquela confusão, fazendo pressão em cima da Rádio Jornal do Brasil, em cima do Jornal do Brasil, para que o resultado não era esse e não sei o quê. O Procópio Mineiro contou essa história depois. Jornalista Procópio jornalista Procópio Mineiro, que foi uma pessoa fundamental, e o Pericota também foi uma pessoa importante nesse momento. E quando parou... E aí houve o reconhecimento, né, que o Brizola realmente tinha levado a eleição. E o TRE voltou a contar, uma pessoa ligada à Proconsult procurou o Brizola, mandou, através do emissário, para o Brizola saber que se ele quisesse ganhar a eleição, ele tinha como resolver esse assunto na Proconsult, bastava lhe dar a diretoria do Banerj para ele. Aí quando o Brizola viu essa proposta indecorosa, imediatamente mandou a assessoria dele procurar a presidência do TRE na época, que era exercida pelo desembargador Fonseca Paz, e disse, olha, tá vendo uma coisa absurda aí, estão me oferecendo isso, porra, isso é fraude. O Brizola convocou uma coletiva da imprensa internacional, acho que foi na quinta-feira, se eu não me engano, e disse para os jornalistas estrangeiros credenciados aqui no Rio, vocês vão lá para fora que está havendo uma fraude eleitoral aí, eu estou sendo roubado. E denunciou aquilo, foi um escândalo, botou a Globo no meio, esculhambou a Globo. Olha, deu um barata voa geral. O TRE parou de contar os votos, parou de soltar resultado, que estava soltando resultado de um jeito, deu um embananamento. E depois começou a recontar de novo e ganhou o Brizola. Manesco, mas eu volto à nossa questão. Nós não temos mais o voto em papel, nós temos esse voto eletrônico na urna, e eu lhe pergunto, e esse processo da totalização? Porque já vimos que é passível de vulnerabilidade o voto eletrônico na urna. No processo de totalização, me parece que, igualmente, esse tipo de vulnerabilidade pode existir? É pior do que você imagina, Passarinho. Não é só na questão da urna. O próprio cadastro de eleitores pode ser fraudado. No caso, em Camaçari, encontrou-se
num único endereço, numa única casa. Camaçari já teve 4 recadastramentos nacionais, municipais de eleitores, porque Camaçari é o município mais rico da Bahia. Tem o polo, tem a FOR, tem aquelas coisas todas lá em Camaçari, é muito rico. Então sempre houve um imenso coronelismo, uma imensa roubalheira, e antes tinha um chefe político que tinha muito interesse em ter em Camaçari. Então sempre houve lá, a questão do nosso sistema eleitoral começa no cadastro de eleitores. Em Camaçari se encontrou 1000 e tantos títulos de eleitores com um único endereço. Não me pergunte como é feito isso, porque é preciso ver o cadastro de eleitores. Em Niterói cancelaram 300 mil títulos de eleitores, desculpe, 100 e poucos mil títulos de eleitores, são 300 e poucos mil eleitores, e ficou por isso mesmo, porque haviam eleitores a mais. Então o problema pode ser no cadastro de eleitores, pode ser na própria urna e pode ser na totalização também. Se você tiver um programa... Nós já tivemos casos de denúncia a respeito de fraude ou possibilidade de fraude nas nossas urnas eletrônicas atuais? Sim. Quero te dizer um caso concreto. Um ano retrasado foi feito um seminário no CAERJ, aqui no Rio de Janeiro mesmo, onde um hacker disse que de posse de senhas de funcionários da Justiça Eleitoral e da Oi, ele entrava no sistema, ele entrava na intranet da Justiça Eleitoral, modificava resultados com senhas do tribunal. Ele tinha um programa que era uma espécie que ele entrava no sistema protegido da Justiça Eleitoral, que é aquele criptografado, ele entrava ali, modificava, tirava votos de um candidato, transferia para outros, saía do sistema e elegia quem ele queria. Isso foi uma denúncia concreta, foi a Polícia Federal e nada foi feito, nada se avançou nesse sentido. Então, tem um monte de coisas erradas aí. O sistema é frágil na cadastro, na urna e na totalização. Oswaldo Maneschi, eu te agradeço muito por esse verdadeiro alerta que você nos faz. Espero, sinceramente, que o Tribunal Superior Eleitoral, que a Justiça Brasileira e o próprio Congresso Nacional se sensibilizem com essas informações e, principalmente, nos faça avançar no sentido de, mantendo as urnas eletrônicas, termos mais segurança, conforme, inclusive, outras experiências internacionais. Muito obrigado a você. Eu espero, telespectadores, que o nosso programa de hoje seja um alerta a todos nós e que tiremos as nossas conclusões. Muito obrigado pela audiência ao programa Debate Brasil.